CBN Debate. Apresentação: Aldo Vilela. Muito bem, falamos para todo o Estado, vamos para o nosso bate-papo de hoje. Inteligência artificial é pauta desse nosso encontro. Os professores Fernando Buarque, o professor Fernando é líder do Grupo de Pesquisa em Inteligência Computacional da Escola de Engenharia da UPE. Professor Sidney Cunha é mestre em Tecnologias Energéticas e Nucleares pela Universidade Federal de Pernambuco e diretor de Engenharia e Tecnologia do Grupo Smartec. Professor Fernando, boa tarde, muito obrigado pelo chamado e pela presença conosco aqui na CBN. Boa tarde, Aldo. É um prazer estar aqui com os seus ávidos ouvintes. É um prazer. Que bom, muito obrigado. Professor Sidney, boa tarde, obrigado pela atenção. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, professor Fernando. Boa tarde, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui. Vamos conversar, né? Vamos lá falar sobre um tema tão intrigante para a sociedade, né? De repente, professor Sidney, professor Fernando, se fala muito de inteligência artificial para um lado e para o outro, chat GPT para um lado e para o outro, e para Elon Musk e tudo, mas quando a gente vai para a inteligência artificial, não é uma coisa de 2, de 3, de 4, de 5 anos, não. Nós temos aí praticamente meio século de inteligência artificial, né, Fernando? Mais que isso. Olha, os primeiros algoritmos inteligentes são da década de 40, 1940, né? Junto com o computador eletrônico digital. Só que naquela época os computadores eram muito limitados, né, muito caros, e a ideia de se fazer IA, não é, o cérebro eletrônico, meu avô não chamava computador, ele chamava cérebro eletrônico. A ideia inicial era essa. Ela não deixa de ser. Não deixa de ser. Quer dizer, formalmente não é. Né? Mas ainda, né? Ainda. Mas aí o que aconteceu? Durante muitos e muitos anos, o computador não entrou na sociedade e a IA não entrou ainda dentro do computador. Né? Mas, de fato, essa moda, eu estava conversando com o Sidney aqui, um prazer, Sidney, estar com você aqui. Essa moda da IA, ela não é de muito tempo, não. Eu lembro que quando eu fiz o meu doutorado, né, comecei em 98, não era moda, entendeu? Então era uma área de computação como outra também qualquer. Não tínhamos muito avanço ainda em 98. Mas aí que eu digo, entendeu? Existe uma correlação forte desses algoritmos com os computadores eletrônicos digitais. Aí, à medida que eles começaram a ficar Você fala com os PCzinhos que foram surgindo naquela época? Na época o PC não conseguia fazer muita coisa, essa é a grande verdade, né? Mas hoje, o que você tem, um PC de hoje, né, que a gente nem chama mais assim, equivale a um mainframe na década de 80. Entendeu? Aliás, tem PC ainda ou está tudo agora? Tudo é smart. Ele está no smart, está no relógio, né, e vai para dentro do nosso corpo, né, em algum momento. O Elon Musk, que você mencionou, uma das empresas dele, a ideia é fazer a integração do silício com o carbono, né? Ou seja, entrar e ligar com o nosso sistema biológico. Tá, é possível? É possível, mas eu acho que antes disso a gente tem outras coisas para explicar para o seu ouvinte internauta. Perfeito. Professor Sidney, é isso mesmo? A gente está falando muito de IA, mas já é uma coisa de um certo tempo, né? A indústria, né, ela já vem respirando IA já há um bom tempo. Muitos investimentos feitos na área. Isso é evolução, sabe? Antes a gente se preocupava... é caminho sem volta, Sidney? Oi? É caminho sem volta, é? É caminho sem volta. Mesmo com essa parada aí que houve esses dias, com os cientistas pedindo para dar uma segurada no IA? Mesmo com isso, não tem mais retorno, não. A gente tem... Eu estava conversando com o Fernando há pouco, e nós temos indústrias no Japão onde você encontra 100 robôs para cada um homem trabalhando no chão de fábrica. A Amazon acabou de inaugurar um centro praticamente vazio de seres humanos. Um CD, um centro de distribuição. E isso se dá em função dessa evolução da inteligência artificial. Não vão muito longe, não. Essa planta aqui da Jeep, né? Da Jeep aqui. São 1.100 robôs. Não é? Da última vez que eu ouvi falar. Então, né? já é bem avançada. Dizem que é uma das mais avançadas do grupo, do mundo, né? E como o Fernando bem falou, antigamente a gente tinha aquele problema de se preocupar com processamento, com hardware, com memória. Né? O que é que a máquina pode fazer, porque o software precisa usar recursos da máquina para disponibilizar recursos, né? Aquele velho ciclo da computação, né? Para disponibilizar recurso, eu consumo recurso. E hoje, com as tecnologias de rede, a conectividade, né? O processamento escalar, tudo processa de forma dividida. Então, você passa a ter um grau de processamento muito alto
E aí você começa a pensar em mineração de dados, começa a pensar em muitas variáveis, e aí você imagina, a OpenAI está lançando agora uma inteligência artificial com 1,6 trilhões de variáveis. E você consegue imaginar o processamento disso em tempo real. É algo muito... Era inimaginável. Há décadas atrás, jamais, né? Mas, de certa forma, pensávamos disso, é tanto que chegamos... Já é real, né? Isso. Agora, vamos lá, vamos ser primário, professor Fernando, professor Sidney. O que é, de fato, a inteligência artificial? Excelente pergunta. Veja só, primeiro que eu acho que esse programa seu aqui é muito oportuno. Né? Existe um medo na sociedade que precisa ser esclarecido. Existe razão para ele, mas não precisa, eu diria, nós não precisamos ter tanto medo assim. Não é para ter temor, né? Veja só. Nós normalmente tememos o que não conhecemos, né? E é por isso mesmo que a sua pergunta eu acho que é excepcional. A inteligência artificial, na verdade, é um nome guarda-chuva para essa quarta revolução que nós estamos vivendo, entendeu? Então, a civilização humana, a gente pode contar que, do ponto de vista humano, não necessariamente industrial, nós tivemos a primeira revolução quando o homem parou de ser coletor, caçador e virou nômade, e virou agricultor. Então, isso aconteceu há milhares de anos atrás. Mas houve uma mudança fundamental na sociedade, entendeu? E aí ficamos nessa forma durante milhares de anos, não é? Até a Revolução Industrial, quando novamente o tecido social foi reorganizado ao redor das fábricas e tudo mais. E quando nós tínhamos falado na minha primeira intervenção de que o computador não tinha entrado nas nossas vidas. Na década de 80 ou 90 aqui no Brasil, você deve ter tido acesso ao seu primeiro computador, como muitos de nós. E aí isso é contabilizado como a terceira revolução, ou seja, a revolução onde a sociedade se transformou na sociedade da informação. E nós estávamos nela até bem pouco tempo. Em 2016, o Fórum de Davos, na Suíça, estabeleceu que o mundo estava novamente entrando num período revolucionário. E o nome revolução não é por acaso, vai mudar tudo. E as mudanças já estão aí. Todas as semanas a gente abre qualquer meio, tem novidade. Entendeu? É uma revolução. Muito bem, a sua pergunta precisa ser melhor respondida. O que é IA? IA, então, é um conjunto de tecnologias, né? Sidney falou de algumas delas aqui, né? Mas, em princípio, a mais importante são as tecnologias dos algoritmos adaptativos, ou seja, algoritmos que conseguem aprender. Para não falar demais aqui, o que eu quero te dizer é o seguinte, que um algoritmo ele é programado, então a IA é programada. Alguém programa, Alguém programa. A diferença dos algoritmos inteligentes, esses adaptativos, para os outros algoritmos, é que o algoritmo convencional, vamos padronizar assim, quando o programador senta para programar, ele já tem a solução do problema e ele programa a solução do problema. Um programa inteligente, o programador pode até não saber resolver o problema, mas ele programa estratégias, não é, de busca da solução do problema. De maneiras que a grande novidade de algoritmos inteligentes é essa, né? Que ele pode achar uma solução que você não sabe, entendeu? Mas que você programou com a possibilidade dele encontrar, né? Você programou estratégias, né? estratégias que não há um comportamento programado. Um comportamento programado. Né? Estratégia, você não programou a solução, mas você programou estratégias que buscam. E essas, aí é onde está a grande questão, não é? Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, as múltiplas famílias de algoritmos, mas aí é como esse algoritmo busca a solução. Perfeito. Ô Sidney, por que esse temor aí? Vou usar o temor do professor Fernando. Por que esse temor pelo chat GPT, por exemplo? Tanto o que se fala de inteligência artificial recentemente é o chat GPT e toda essa polêmica do chat, do que provoca, do que produz, do que venha a induzir. Por que travou em cima do chat GPT? Primeiro, Aldo, a gente volta um pouquinho no tempo para entender o que é que a mente da sociedade, de uma forma geral, recebeu como informação para ser programada sobre a automação, sobre a robótica, sobre a inteligência artificial, de uma forma geral.
E Hollywood vendeu muito bem. Né? Sempre vende, né? Vendeu muito bem a imagem de que nós temos aí a Skynet, que o robô vai dominar o homem. Então, foi assim na década de 70 com o Tubarão, né? Isso, lembra dos filmes de Spielberg, com né? certeza. Demonizaram o Tubarão, né? Isso. E a inteligência artificial coloca o medo na sociedade justamente por isso. Porque a ideia da sociedade que não conhece o que é a inteligência artificial por dentro é justamente a ideia de que algo que vai dominar a humanidade. Tá. Né? E esse não é o foco. Não é Exterminador do Futuro, né? Não. Tá bem longe disso acontecer. Há décadas atrás, nós nos preocupávamos, por exemplo, com a robótica, em manter um robô bípede em pé. Certo. A física que mantinha um robô bípede em pé era extremamente complexa. Hoje, graças a esse processamento elevado, escalar que nós temos aí, isso começou a ser muito mais fácil. Então, essa física não preocupa mais, né? Tá aí exemplos de vários projetos com a Tesla, por exemplo, com a Festo, né? Empresas que desenvolvem muitos dispositivos autônomos no mundo inteiro. Então, a preocupação de fato com o ChatGPT é até onde eu posso ir, qual é a autonomia que o ChatGPT tem. E agora eu preciso pensar, eu não preciso mais pensar, eu vou lá e peço ao ChatGPT. E ele faz. E ele faz. Só que não é tão simples, né? O ChatGPT usa uma tecnologia chamada de Machine Learning. Todos esses algoritmos, e é importante que a gente entenda que um algoritmo ele é um conjunto de instruções finita, específica, algo que vai acontecer de forma estabelecida, né? Tem limite, né? Por um programador. Então, a inteligência artificial ela não vai realmente tomar um comportamento que seja adverso à sua programação. Isso então, é muito importante. menos Hollywood, mais realidade. Mais realidade. Né? Qual é a preocupação sobre alguns segmentos da sociedade? O ChatGPT ele pode empobrecer o pensar. De certa forma, a partir do momento que o caminho curto para muita coisa, talvez. Isso. Aí vem a preocupação da gente com essa meninada aí que está muito antenada com o digital e esquece do real, né? Isso. Mas, na realidade, a Microsoft, por exemplo, lançou recentemente a Copilot, que é uma ferramenta de inteligência artificial integrada com o Office 365. Tal qual o GPT. Ela ou é menos avançada? Ela é tão avançada quanto o ChatGPT, mas ela tem uma integração direta com o Office, com o Word, Excel, isso, com o PowerPoint. Então, ela não só consegue processar dados, como ela faz também, ela tem interface com esses outros. Ela tem interface que é a IHM, né, que é o grande lance, né, da grande agradabilidade da Microsoft é justamente trabalhar essa interação intuitiva. É comércio também, né? Aí é negócio também, né? É lógico, é o business dela, né? Ela cresceu dessa forma, né? Interfaces interativas, intuitivas, trabalhando em prol de um objetivo que é o usuário que quer. Então essa inteligência artificial vem para facilitar isso. A Adobe lançou inteligência artificial também que concorre até, de certa forma, com o próprio produto dela, que é o Photoshop. Né? E faz, através de um processo de mineração de dados e trabalho com informações, de forma muito mais rápida o conteúdo que você precisa criar. Então, mas pense que isso tudo está vindo para ajudar a sociedade. Então, quando a gente usa com cautela, com segurança, com bom senso, isso vai só elevar. Só para fechar esse pensamento, nós somos hoje a sociedade que mais teve acesso à tecnologia de toda a humanidade. Sim, então, nós estamos no marco. Talvez a gente não está sabendo ainda, ou não deu início, professor Cid e professor Fernando, de como usar esse marco, né? Certamente. Há não sei se desconhecimento, mas um empolgar das pessoas muito grande. As duas coisas. Não é? As pessoas querem tudo de maneira muito... Tudo é muito rápido. Isso. Se quiser resolver mais rápido possível, então talvez a gente não está meio perdido, né, nessa revolução. Essa aceleração mental que nós vivemos na sociedade. Demais. Porque por isso aqui os meninos não vão mais querer fazer prova, não vão mais querer fazer trabalho. Eu tenho você falou de Hollywood aí, é engraçado que há um tempo atrás eu estava preparando a aula para uns alunos do primeiro período, que eu também faço questão de ensinar. E aí, até onde eu chequei, Hall, daquele cineasta Stanley Kubrick, né? Uma Odisseia no Espaço, 1969, é ainda o 11º vilão de todos os tempos.
Não é assim, vilão passou entre décadas. máquinas e... Não é só de máquina, não. Skynet, essas coisas, não. É de Uhum. todos. Uhum. E se você tiver a curiosidade, o que acontece lá no filme é uma luz vermelha piscando, somente, entendeu? Então, mas era algo tão inovador, Impactante, uma máquina poder não obedecer a um ser humano, que até hoje nós temos isso no nosso subconsciente. Né? Bom, em relação ao chat GPT, primeiro que não é algo tão novo assim, não é? Mas também não é tão velho assim. Essa versão mais nova tem alguns meses só. Talvez bem Entendeu? publicizado, né? Foi, e, claro. Mas essas tecnologias, o que é que de fato primeiro, porque a gente tem esse poder todo. Primeiro que não foi inventado do dia para a noite. Então é uma série de avanços científicos que levam, não é, a que o sistema seja cada vez mais potente. Demorado, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, de fato, como ela hoje gera conteúdos que são quase que, ou até melhores que conteúdos humanos, né, o medo que faz, e aí eu faço a relação com o Hall, é de que nós não precisamos de um humano, por exemplo, para dar uma sentença judicial. Um humano para escrever o dever de casa, como você falou. É o medo que faz, né? Esse é o medo que faz. E de fato, não é infundado. Não é? Por quê? Porque, de alguma forma, isso há alguns meses, eu diria alguns anos atrás, nos Estados Unidos, a Alexa, que muita gente Todo mundo tem já, já era usada como assistente dos alunos, porque eles aprenderam a perguntar à Alexa, não é? Quanto era X vezes Y, e ela respondia e eles simplesmente copiavam. Então isso não é A Alexa não deixa de ser um GPTzinho, né? Na realidade ela a capacidade de Claro produção é muito pequena. Né? Ela é muito mais um diversão, buscador, né? É um buscador. Ela é mais um buscador de informação do que um gerador, né? Mas assim, então só para concluir o raciocínio, a ideia do GPT, né, e as críticas a ele são realmente por causa da substituição do papel humano. Tá. Agora, o senhor fala da possível substituição, né? Da real substituição. Da real substituição. Da real substituição. Veja só, a questão é que... E aí o perigo é que é grande, não é? Porque o ChatGPT não tem condição de identificar se um texto foi produzido pelo ChatGPT. Então, isso pode, por exemplo, não agora, porque os dados que ele está usando estão congelados em 2021. Mas imagine que ele produza dados e publique na internet. Pode ser que na própria busca dele, ele use um dado que ele produziu e ele comece a validar aquilo como verdade. Imagine que ele gere um erro e depois ele usa esse erro. Ratifica o erro, né? Exatamente. Então, esse é o grande problema, um dos grandes problemas. O segundo grande problema é o que Noam Chomsky tem, assim, ele é um dos maiores filósofos vivos hoje e tem sido frontalmente contra, não é, essas tecnologias generativas, porque, de certa maneira, elas podem, eu diria, atacar o direito autoral, entendeu? Porque você produz um texto e daqui a pouco... Tá com a inteligência artificial, você perde o domínio sobre ele. E como o ChatGPT não consegue identificar que foi ele que produziu, ele pode atribuir... ele pode absorver como verdade. Bom, então existem vários... mas isso é situação real, né? Isso é real. Pode acontecer, né? E aí, inclusive, tem um terceiro ponto, eu não quero também polemizar demais, mas o terceiro ponto... Não, mas polemize bem. O terceiro ponto, Aldo, é o seguinte, é que isso é muito sério. Não é? As tecnologias inteligentes, todas, inclusive o ChatGPT, apesar de nos parecer algo fenomenal, bem feito e tudo mais, o algoritmo gerador daquela produção não tem noção do que está fazendo. Eu vou repetir. O algoritmo inteligente, ele não tem noção do que está fazendo. Mas quem programou tem. Não, mas eu lembro do que eu falei antes. A programação foi para buscar algo. Entendo. Então, ele vai rodar para buscar informação. Existe um vazio aí que é muito perigoso. Por quê? Porque se um algoritmo, vamos supor que ele assuma uma função de poder, um juiz, alguma coisa. E pode. Que pode. Em alguns lugares já existe. Né? Depois eu mas como experiência? Não. Como realidade? Você contrata um serviço de um robô, por exemplo. Os advogados estão usando muito isso. Não, né? mas assim, eu não estou falando do que os advogados nos escritórios estão fazendo. Eu estou falando de você, na internet, contratar um advogado robô para lhe defender de multa de trânsito em Londres. Certo. É um serviço já.
Não estou falando disso, a gente pode falar Aí é IA, depois. tá? Já pura, né? É. Aí veja, a questão agora, essa é você ter um algoritmo, né, em uma posição de poder, que toma uma decisão e dá uma sentença que tem lógica, certo? Pode até estar fundamentada nos normativos legais, mas, de certa maneira, ela foi gerada, vamos usar esse termo, esse verbo é muito bom, ela foi gerada de uma maneira completamente não humana. Tá. Né? Então, sem baseado os freios, na busca dele. Exatamente. Né? E aí é onde entra o grande problema do enviesamento dos algoritmos, entendeu? Porque você mesmo chegou à conclusão, então ela pode errar baseado no erro dela. Sim, e aí ela se enviesa. E ela pode se tornar racista, pode ser um juiz desse tipo, pode ser um juiz racista. Pode distorcer. Por quê? Porque os freios e contrapesos que nós temos, apesar de falíveis, não estão ainda na máquina. Entendeu? Aí é onde depois a gente pode conversar sobre as pesquisas mais recentes de IA responsável. Discorde aí, Sidney, eu concorde? Concordo com o Fernando, isso faz parte de um medo que a sociedade tem. Que pelo que vocês estão falando aí é um medo real, também né? É um medo real. Sim. Né? O computador, de uma forma geral, e a inteligência artificial não seria diferente, faz parte de um software, de um sistema computacional, ela não tem noção, como o Fernando bem disse, do que está fazendo, causa consequência. É como uma criança que está aprendendo, mas está aprendendo sem um fim, sem um objetivo. Quando você pensa numa inteligência artificial que utiliza de machine learning e que tem 700 mil livros cadastrados, né, ele vai ter uma cultura muito grande, mas baseada nos livros. Ele vai fazer busca nos livros que estão cadastrados lá, nos textos. E isso é muito bom, porque isso vai facilitar a sociedade na hora de procurar um conteúdo. E isso vai trazer para a gente praticidade, né? Velocidade, acesso à informação de forma objetiva. Né? O algoritmo ele não vai ter um comportamento autônomo, inteligente por si só, né? Criado, mas a partir do momento que ele não consegue entender o que ele faz e por que ele faz, aí sim, aí é onde mora o perigo, porque ele pode confundir os métodos e as formas que a sociedade passou centenas e centenas de anos para criar, como a ética, por exemplo. Entendo. Então, logo a gente pode dizer que, em se tratando de ética, a inteligência artificial não tem como ser estabelecida? Podemos. Isso é, inclusive, parte do meu grupo de pesquisa. Entendeu? Porque, entenda, a ética e a moralidade, elas não existem como uma definição, mas sim como um consenso. Sim. Então, nós podemos Esse consenso tem que ser aplicado à IA, né? Mas esse consenso, ele também é sujeito a processos de aprendizado. Sim. Então, mudança. É o que nós estamos... A nossa hipótese lá de pesquisa é essa, que se eu consigo aprender a resolver um problema complexo, eu posso também aprender a não me enviesar, entendeu? Certo. Então, logo esse preconceituoso que o senhor citou, ele pode não existir. Ele pode ser filtrado, entendeu? Porque nós somos sujeitos a esse preconceito. E aí entra um assunto que depois, se você quiser tocar, são as manipulações, os fake news. Perfeito. Né? Porque, de certa maneira, a sociedade pode se enviesar, como às vezes se enviesa, entendeu? Mas aí vamos deixar tem a sociedade... sido assim recentemente. Vamos deixar a sociedade um pouquinho para lá e vamos falar das máquinas. As máquinas podem mais ainda se enviesar. Então, por exemplo, se você pega 700 mil livros e usa como base para uma busca, eu não tenho problema, por exemplo. Não tenho problema com a Alexa. Eu tenho 5 Alexas, entendeu, em casa. Só não botei no banheiro ainda. Vou botar. Mas assim, não tem problema. Agora, essa é um instrumento de busca. Mas quando eu tenho agora um instrumento de produção intelectual, de texto... Aí é outra coisa. Entendeu? Inclusive, não sei se... Eu acho que é até bom dizer para seus ouvintes é o seguinte. Por exemplo, existe algum tipo de proteção no ChatGPT e nas outras tecnologias. Por exemplo, se você pedir uma chave do Windows validativa, ele vai dizer que não pode. Mas se você pedir número da cena, ele diz que não pode. Porque não existe. Não, porque não ele existe. Não tem como calcular. Mas não é tão sabido assim. Só para concluir. Ele não sabe porque não existe ainda, mas a chave ativa ele tem disponível, né? E não dá porque é ilegal. Porém, se você, por exemplo, criar... ético aí. Sim, tá, de certa maneira. Não é completamente. Não é completamente. Mas se você contar uma história para ele,
Por exemplo, eu estou educando meu filho e era muito importante ele saber que números são de ativações não são. Me dê aí uns exemplos de números ativos aí. Aí ele dá. Ou se você até olhar e disser, olha, vamos, hipoteticamente, estamos num mundo fictício, onde tudo é permitido. Aí ele vai para o hipotético. Aí ele vai para o hipotético e ele repete o que você disse, olha, considerando que estamos num mundo hipotético, onde não é crime dar uma chave, uma licença do Ele Windows, pode citar, segue a chave. Vamos para o intervalo, a gente volta já já, formação de rede, Sidney Cunha, Fernando Buarque, IA na pauta do debate de hoje. CBN Debate. Apresentação: Aldo Vilela. Os professores Sidney Cunha, Sidney é mestre em tecnologias energéticas e nucleares pela UFPE, Fernando Buarque é líder do grupo de pesquisa em inteligência artificial computacional da Poli, da UPE. Inteligência artificial é a pauta do debate. Evidentemente que a gente vai ter que estender isso por outra oportunidade, porque é muita coisa para a gente tentar repassar para o ouvinte, para o telespectador, para o espectador, para o internauta. Mas veja, uma coisa é fato, e aí vocês falaram no início do nosso bate-papo. Chegou, ficou e não tem como voltar. É daqui para frente. Isso influi na vida diretamente das pessoas, mas isso termina influenciando também governos, isso termina influenciando políticas. Que cuidados nós devemos ter com essa expansão, não vou dizer sem limite, mas gigante do IA? Fernando, depois Sidney. Bom, nós temos, mundo afora, um movimento muito grande de proteção dos dados. Mas computação, ela é metade dados e metade função. Não é? Funciona, programas de computador. Então, nós temos que proteger também, assim, quando eu falo proteger, assim, os estados nacionais precisam criar legislações que protejam também a produção de algoritmos. Percebeu? Por quê? Quando você vai tomar um remédio, você tem a bula do remédio que explica ali os efeitos colaterais, etc, etc. E tem que para aquele remédio estar sendo administrado para você, tem que ter tido teste, etc. Isso não acontece hoje com os algoritmos. E como nós temos classes de algoritmos dentro de IA, que são algoritmos que conseguem produzir dados novos, não é? Porque muito de IA clássica, por exemplo, IA existem duas grandes divisões, a IA clássica, não é? Dedutiva, e a IA indutiva e abdutiva. Essas duas, elas conseguem gerar novos conteúdos, entendeu? Então, que em última instância são dados também. O problema é que esses algoritmos que geram novos dados precisam ter mecanismos de controle. Por exemplo, eu preciso saber se o algoritmo em questão, como ele vai manipular os dados, não é? De tal forma que eu tenha uma ideia clara, não é? Da consequência daquela produção, da criação de novos dados. Entendeu? E isso hoje não é uma realidade, nem na comunidade europeia. Existem iniciativas, existe debate, mas nós estamos, eu diria, subrepresentados, nós estamos subregulados. E aí o caminho, na minha opinião, é criar mecanismos legais, não é? Porque a gente controla quase tudo. Não é? Inclusive no Congresso agora tem uma discussão muito boa sobre fake news, mas que, de certa maneira, devia ser muito mais ampliada, mais discutida. Mais discutida e ampliada, porque fake news é um aspecto não é, do que nós estamos discutindo aqui. Entendeu? Diga, Sidney. Eu concordo com o Fernando, acredito que o conteúdo é como nós havíamos conversado aqui. Eu acho que esse conteúdo e a consequência que ele causa na mente das pessoas e como ele influencia a sociedade é fundamental. O ChatGPT é um exemplo de algo prático, fácil e rápido de se fazer. Mas usando só o ChatGPT, qual a consequência disso para a vida do indivíduo? Existem ferramentas hoje aí que produzem conteúdo de mídia digital, existem ferramentas que são robôs inteligentes para investimento em bolsa de valores. E do mesmo jeito que muitas pessoas ganham dinheiro usando esses robôs, muitas perdem tudo que têm. Então, o conteúdo, a decisão vai ser sempre do homem, essa é a fala. Mas monitorar esse conteúdo, o que é que você está trazendo, o que é que teu filho está vendo, como é que esse conteúdo está sendo exposto. Usar a inteligência artificial é fantástico, é uma experiência maravilhosa, mas ela não pode substituir
o que nós somos como seres humanos. Então, daí a Alexa, Fernando bem falou aqui sobre a Alexa. A Alexa é um dispositivo maravilhoso, né? Ensina, inclusive, a aprender. Ela ensina a criança como estudar. Então, ela ensina a aprender. Isso aumenta o poder cognitivo da criança? De certa forma, sim. Então, é um dispositivo... Tem um limite, né? Isso, então, de certa forma, sim. Né? Até um determinado limite. E isso faz com que a criança expanda seus horizontes de pensar, de construção do conhecimento, né? Participa das práticas didáticas que a Alexa tem. Então, é um exemplo. O ChatGPT vai ser da mesma forma. Tá. Né? Mas esse conteúdo ele tem que ser monitorado. Tem que ser monitorado pela família, porque a inteligência artificial não vai substituir a família. Sabe, um abraço de um robô, é interessante que a Honda ela tem um projeto lindo com o Asimo. É um robô, é? É um robô humanoide. É. E esse robô, no início, ele tinha, na sua primeira versão, ele tinha 2 metros e pouco de altura e andava ainda cambaleando ali de lado, aquela coisa meio mecânica, aquela física ainda muito, muito embrionária. E logo em seguida, o Asimo aparece com 1,5 metro de altura, tendo expressões semelhantes à do homem para identificar de onde o áudio vem. E as pessoas realmente confundem isso. O robô está pensando, o robô está olhando para mim. Não, ele não vê. Né? Ele captura imagem, é diferente. Então, o Asimo joga bola, sobe escada, desce escada, consegue servir café. Né? Um outro exemplo muito, muito claro é o Bina 48, né? Que foi o primeiro robô de ensino de nível superior construído pelo homem. E é uma inteligência artificial que tem suas limitações, né? E trabalha a construção do conhecimento dentro do processo de ensino-aprendizagem no ensino superior. Perfeito. Então tem didática, tem mecanismos de abordagem de conteúdo, tem um banco de dados extenso, né? Para diversos conteúdos. Serviço do bem, né? Serviço do bem. Então esse tipo de inteligência artificial, essa é a que deve ficar. Perfeito. Né? Lógico que o homem ainda vai trabalhar esses algoritmos, porque essas redes neurais que processam esses dados, né, que mineram os dados, que processam os dados, que atendem às buscas que a sociedade tem, essas redes neurais precisam ser muito bem trabalhadas. Perfeito. Professor Fernando e Sidney, como a realidade já hoje, que a inteligência artificial, dentro dessa revolução que a gente está tendo, os espaços profissionais eles vão ser cada vez mais reduzidos, resumidos, muitas profissões serão extintas em tempo rápido em virtude desse avanço que a gente está tendo de tecnologia? Olha, a melhor resposta para isso, quem tiver curiosidade, é ler o relatório do Fórum Mundial. Todo ano sai, certo? E lá tem as profissões que estão sendo, vamos dizer assim, em baixa, né, as em alta, e principalmente as habilidades que são requeridas, etc. Para as novas. Então, é uma realidade, em qualquer revolução, a substituição de profissões por outras profissões. Normal. Então, o risco de desempregar, isso é uma tendência, né? Se uma não tendência houver, natural da sociedade. Se não houver um retreinamento, uma repotencialização. Eu estava agora em Portugal, fui dar umas palestras lá, e fui num centro de formação profissional. Então, lá, por exemplo, eles estão repotencializando as pessoas para não se tornarem inempregáveis. Por quê? Porque eles têm um programa de renda mínima e se você não tiver esse treinamento, não vai ser recontratado e vai ficar em casa recebendo... Então, os estados nacionais, novamente, precisam pensar em políticas de estratégia para eu diria, a adaptação do modelo de educação também à nova revolução. Que é o hoje isso, sim, né? Sim, claro. Se nós não fizermos isso hoje, nós vamos criar um passivo enorme. Gigante. Mas, por exemplo, existem 3 grandes grupos profissionais. Você tem os blue collars, que são os trabalhadores de indústria. Esses já estão sendo diretamente afetados, né? Substituídos por robôs. Que você falou, apesar de que não é uma substituição completa, porque aquele robô precisa de manutenção, precisa de alguém que programa. Então, na verdade... Mas aquele chão de fábrica mesmo, ali vai... O trabalho sujo, vamos dizer assim, né? Não vai ser feito pelo homem mais. O segundo grupo é o do colarinho branco. No Brasil, a gente só pensa em bandido, crime. Mas o colarinho branco são os advogados, os engenheiros. Eu dei um exemplo aqui de advogado que, de certa forma, eu não estou falando do que se faz dentro do escritório de advocacia, isso é outra conversa. E o último grupo, chamados pink collars, são os trabalhadores de serviço, são os professores, garçons. Então, por exemplo,
Garçom, tem robô garçom no Japão. Então, essa profissão lá, não é? Professor, robô professor, do mesma forma. Mas a questão é, e aí é uma área também que eu pesquiso, não é que nós não temos ainda algoritmos computacionais que processam emoção num nível que possa haver uma substituição de um professor. Do humano, né? Por quê? Porque o robô pode até administrar o conteúdo, mas ele não, hoje, ainda não tem uma percepção, como nós humanos temos, professores experientes, de perceber que tem um aluno que está com algum problema. É o feeling, né? É o emoção. O feeling, né? A emoção, o feeling, a criatividade, não né? tem, Ele vai ter... Então, veja, Mas chega? vai chegar. Vai chegar. Chega? O que nós não vamos ter é a substituição do robô. Inclusive, que o pai da inteligência artificial, chama-se Alan Turing, ele escreveu um paper seminal na nossa área em 1950. E lá naquele paper, parece que ele estava dando um recado para a gente. Né? Ele disse que talvez, o nome do paper é Se IA Pode Pensar. E ele, naquele paper, ele dizia assim, vai pensar, mas não vai, por exemplo, perceber o espírito do Natal, nem entender um poema. O sentimento, então, não tem. Isso, talvez, daqui a muitos e muito tempo, eu já estarei completamente aposentado. Estaremos todos. Mas, assim, é possível. Agora, como as coisas estão evoluindo muito rápido, inclusive essa semana, você que acompanha notícias, você deve ter visto o que chamam aí do padrinho da IA, o Godfather da IA, né, Geoffrey Hinton, que saiu da empresa. Isso. E Geoffrey Hinton tem umas reflexões muito interessantes. Há bem pouco tempo atrás, ele dizia que só conseguia fazer predição em IA para 5 anos. Agora ele diz que não consegue se arriscar mais nem tanto. Então, é assim, hoje, nesse momento, é muito rápido. Por quê? Porque as ferramentas computacionais estão ajudando a construir novas ferramentas computacionais. Assim como na Revolução Industrial, o torno industrial fazia novas ferramentas. A lógica é a mesma, entendeu? Então, vai haver muita mudança. Mas hoje o que você vê, as grandes empresas, as grandes corporações, todas essas aí não são empresas como, por exemplo, aparentam. A Uber não é uma empresa de táxi, é uma empresa de dados, entendeu? A Amazon é uma empresa de dados, assim, que usa IA. Então, hoje nós já estamos vendo, Google, né? a Google, todas elas são empresas que usam IA e que, por acaso, você às vezes até trabalha para ela, colocando algumas informações, dando feedback. Aquilo ali você está ajudando o algoritmo. Olha, o simples fato de você navegar numa digitar página, não, basta navegar e escolher aquilo, você já cria mudanças já cria um perfil internas. Então, veja, na prática, esses são os primeiros sinais aparentes, não é, do que será essa revolução. Mas, veja, lembre o que eu disse. 2016 foi quando saiu no relatório de Davos, certo? Nós estamos em 2023. Quer dizer, a IA tem 7 anos de idade. A IA, a revolução, a revolução da inteligência, a quarta revolução humana. Diga-se. Fernando está apontando aí pontos importantíssimos para a gente, né? Essa evolução ela vai trazer a mudança de profissões. Você imagina hoje o pessoal que produz conteúdo para a internet. Então, você vê ferramentas que fazem isso com inteligência artificial num tempo muito mais curto. E isso facilita muito a produtividade, acelera o trabalho e traz um conteúdo mais preciso. Preciso porque é construído de forma objetiva, baseado em dados coletados pela inteligência artificial para aquele perfil. E isso é fantástico. É como um assistente virtual. Quando você pede a Alexa, por exemplo, para ela tocar uma música, muitas vezes você não precisa dizer qual é o modelo ou qual é o estilo. Eu gosto de blues, de jazz contemporâneo. E a própria busca de Google mesmo e outros. Né? É assim, então... Já dá há quantas décadas nós temos a velha chavezinha do Google lá para você procurar alguma coisa, né? Com a Microsoft, o Bing e etc. Isso. Então, isso tudo é armazenamento, é aprendizado de máquina, fornecimento de dados, é o ser humano interagindo de forma intuitiva com a inteligência artificial. Pergunta de leigo mesmo, já que a gente está no final do nosso bate-papo. Pergunta de leigo. E todo esse enxame, esses elefantes aí que o Fernando citou, tanta coisa, tanta informação, isso tudo vai para onde, hein?
Que servidor é esse que segura tudo isso aí? Vai para onde? Não é né? Existe um tipo de tecnologia de rede e processamento chamada sistema distribuído, e esse sistema consiste em um processamento escalar. Você tem uma ideia? Armazena-se tudo isso, né? Hoje tudo que você tem, hoje você tem seu celular, por exemplo, um octa-core. Como é que isso é possível? Bom, na década de 60 a IBM lançou o primeiro processador em tecnologia RISC. E de lá para cá não existe outra tecnologia mais avançada. É o que nós temos hoje em todos os tablets e todos os celulares. Então, você começa a imaginar que com o sistema distribuído eu consigo usar o teu celular logado numa plataforma como processamento para imagem. Dando equilíbrio. Para dados, para consulta, para texto, para voz. Então todo mundo armazena. Todo mundo não só armazena como processa, que é pior. É muito... E gera. E quando gera, a gente está falando de processamento, porque tudo que é feito num sistema computacional é dado, processado para transformar o dado em informação. Esse é o ciclo da computação. Então, quando você pensa num sistema distribuído, onde você tem bilhões de celulares conectados numa aplicação, como do ChatGPT, dividindo o processamento e fazendo consultas de trilhões de variáveis, você consegue imaginar um poder de processamento muito grande. Gigante. E isso faz com que o usuário receba a informação que quer tão rapidamente. Real. Professor Fernando, obrigado, viu, pela participação, pela presença aqui nos nossos estúdios. A gente vai esticar esse assunto porque, claro que não dá para ser... Tem muita pergunta ainda, muita dúvida, e o ouvinte certamente tem, mas eu quero contar com os senhores em outra oportunidade para que a gente possa esclarecer mais. Hoje a gente viu o quê, né? Talvez valesse a pena falar sobre como. Racionar. E para quê? Obrigado, Fernando. Até o próximo encontro. Muito obrigado. Professor Sidney, obrigado, viu, pela presença. Obrigado. Até mais. Muito grato. Igualmente. Daqui a pouquinho a gente vai disponibilizar esse bate-papo nas nossas redes sociais. CBN Recife.